Efésios capítulo 4, o verso de número 25 apenas, mesmo assentados, mas vamos ler juntos a uma só voz a palavra de Deus. Vamos ler? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta noite, Senhor. Obrigado porque nós podemos, nesta hora, livremente abrir a tua palavra, lê-la, Senhor, na nossa língua, entender aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. E por isso, Senhor, nesta hora nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, suplicando a tua graça, a tua direção, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar a nós, ó Deus, nesta noite. E a despeito, Senhor, muitas vezes da indisposição do nosso coração, que o Senhor, ó Deus, possa falar, ó Deus, a nós nessa noite. Prepara-nos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos aí no verso de número 25, nós precisamos fazer uma espécie de recapitulação para nós entendermos bem em que ponto nós estamos e o que o apóstolo Paulo vai fazer a partir de então a respeito da vida prática cristã. Nós vimos desde o início, da leitura do livro de Efésios, que o apóstolo Paulo, então, ele vem demonstrando a nós como Deus, de maneira graciosa, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e por amor, então, Ele nos escolheu para sermos os seus filhos. Como Deus, então, deu o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que Ele pudesse, então, garantir a nossa salvação, de como Deus nos deu o seu Espírito, para que, por meio dEle, nós formos selados. E Ele, então, garante a nossa salvação. E a partir disso, então, o apóstolo Paulo, ele ora para que os efésios, eles tenham uma compreensão a respeito dessa grandiosa salvação que Deus operou graciosamente em cada um de nós. Para que Deus, então, possa revelar ao coração deles a vontade do Senhor para a vida de cada um. Ele mostra também como Deus nos ressuscitou dentre os mortos, lá no capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos do mundo, da vontade do diabo, fazíamos a vontade dos nossos pensamentos, mas Deus nos libertou disso, nos deu uma nova vida, nos ressuscitando dentre os mortos. Além disso, então, nós fomos unidos a um só povo, do qual não tem mais judeus nem gentios, todos estão debaixo da mesma graça, todos são salvos pela mesma fé, todos são salvos pelo mesmo batismo. E aí então, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos chamados, a partir disso, a nos despir do velho homem, a abandonar as velhas práticas, a deixar de lado os velhos pecados, ao mesmo tempo, então, que nós devemos assumir esse novo homem, que segundo Paulo, então, é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em resumo, irmãos, o que Paulo está nos ensinando aqui é que a doutrina, ela nos leva a uma prática. Uma vez que nós fomos salvos, nós não podemos simplesmente ter um entendimento intelectual dessas coisas, mas nós precisamos colocar essas coisas em prática na nossa vida. E é exatamente isso, então, que o apóstolo Paulo pretende mostrar para nós. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 4, verso 25, ele mostra como essas verdades têm a ver exatamente com o fato de que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade com o nosso próximo. Então eu queria olhar com os irmãos 4 motivos, então, pelos quais nós devemos deixar a mentira. Primeiramente, então, nós podemos olhar para esse texto e perceber que deixar a mentira resulta exatamente dessa nova vida em Cristo. Então, preste atenção novamente aí no verso de número 25, que o apóstolo Paulo, então, ele vai começar o verso 25 exatamente com essa expressão, por isso, ou portanto. Ou seja, essa expressão conecta exatamente aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado nos versos anteriores.
Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para nós é que nós devemos deixar a mentira exatamente porque nós nos despojamos do velho homem e nós nos revestimos do novo. Então presta atenção como essa expressão por isso, ela se conecta exatamente naquilo que nós vimos aí nos versos 22 a 24. Ele vai dizer assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então percebam que os versos 22 e 24, eles trazem exatamente esse contraste que o apóstolo Paulo quer trazer para nós. Uma vida de engano, uma vida de mentira, ela é própria daqueles que são ainda o velho homem. Do outro lado, então, aqueles que de fato falam a verdade, são aqueles que são um novo homem, uma nova criatura. Nós vamos perceber daqui a pouco que aqueles que estão ligados à mentira, estão ligados, na verdade, ao diabo. E aqueles que são de fato filhos de Deus, devem então falar a verdade. Então percebam, irmãos, de maneira clara aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que a mentira deve ser deixada de lado, exatamente porque ela faz parte da velha vida, do velho homem, do qual nós nos despimos, dos quais nós não somos mais. Esse é o mesmo ensino que o apóstolo Paulo tem lá, que o apóstolo Paulo ensina lá em Colossenses capítulo 3, o verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então perceba que o apóstolo Paulo então diz, você deve deixar. O sentido aqui é que você deve colocar de lado, você deve remover do caminho. É isso que se espera então do novo homem, que ele não minta, que ele não esteja envolvido então no engano, na falsidade. Enquanto mentir é normal para o incrédulo, mentir é inaceitável para o cristão. Exatamente porque isso não faz mais parte da sua essência, do seu âmago, do centro, então, da sua nova vida em Cristo. É nesse sentido, por exemplo, que o Catecismo Maior de Westminster, em resposta à pergunta de número 144, ele vai dizer o seguinte, é meu dever conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração, e em questões de julgamento e justiça, em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. Isso nos leva então ao segundo ensino. O segundo motivo então que nós podemos mencionar, pelo qual nós devemos deixar a mentira, é porque a mentira ela é própria do diabo. Então veja aí que o apóstolo Paulo fala isso aí, né? Deixando a mentira. A palavra grega que é traduzida aqui como mentira é a palavra pseudos. Ela não tem só o sentido de mentira, mas ela também tem um sentido de falsidade. Essa palavra ela é usada, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses 2, o verso 9, quando o apóstolo Paulo então vai dizer exatamente isso, de que a mentira é coisa própria do diabo. Lá o apóstolo Paulo vai dizer assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. A palavra aí é a mesma, é a palavra pseudos. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus, ele disse que o diabo é o pai da mentira, lá em João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Catecismo de Heidelberg, que nós estamos lendo todos os domingos na escola dominical,
na pergunta 112, quando ele então menciona a questão do 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, lá então a resposta à pergunta 112 diz o seguinte: devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. Então, notem aqui, irmãos, aquilo que acabou de ser dito. A verdade, então, ela está relacionada a Deus do mesmo modo que a mentira está relacionada ao diabo. Se nós, então, falamos a verdade, nós estamos falando segundo Deus. Mas se nós mentimos habitualmente, ou se nós somos falsos nas nossas declarações, nós estamos dizendo que nós estamos ligados ao diabo e somos filhos do diabo, porque ele é pai da mentira. Um texto que deve nos chamar a atenção é Atos capítulo 5, os versos 1 a 11. Eu queria convidar você a abrir esse texto lá. Atos capítulo 5, os versos 1 a 11. Atos capítulo 5, os versos 1 a 11. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levado o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levantando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta e, levando-a, sepultaram-no junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Irmãos, imagine se isso acontecesse com os crentes mentirosos dos dias atuais. Notem então que Lucas, ele faz questão de registrar aquilo que levou Ananias e Safira a agirem da maneira como agiram. Veja o verso de número 3, ele diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito do Senhor? Notem que mais adiante no verso 9 ele vai dizer: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Atos então nos mostra que não foram as circunstâncias, não foi o medo de Ananias e Safira em vender aquele terreno e ter que depositar tudo aos pés dos apóstolos. Eles podiam simplesmente vender o terreno e dizer: olha, nós queremos doar tanto, nós não queremos doar tudo. Mas eles foram levados então por Satanás, que encheu os seus corações para que eles mentissem aos apóstolos. Mas os apóstolos então dizem, no caso aqui, Pedro diz a eles, que na verdade eles não mentiram para os apóstolos, mas mentiram para o Espírito Santo. Então notem como Satanás encheu o coração desse casal, para que eles pudessem então mentir diante de Deus. Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: mentir é indicar que temos afinidade com o diabo, e o mentiroso habitual pertence ao reino do diabo, cujo ser, todo ele, é mentira.
O que Paulo, então, está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que a mentira não é apenas um comportamento moral, social, de que muitas vezes nós aceitamos, então, como algo comum. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que se nós continuamos habituais na mentira, em outros hábitos que ele vai falar a partir do verso de número 25, isso pode significar que de fato nós não fomos convertidos a Cristo. Isso então deve acender um alerta ao nosso coração, porque é possível que muitos crentes achem que a mentira não é algo tão grave assim. E o pior, é possível que existam crentes que de fato pensam que são filhos de Deus, mas que mentem habitualmente, quando na verdade eles são filhos do diabo. Eles estão sendo enganados por si mesmos, achando que a mentira é algo normal, é algo aceitável, quando na verdade a mentira está ligada à própria ação de Satanás, que traz engano, falsidade e mentira. Além disso, então, se a mentira ela é própria do diabo, Paulo vai dizer então que a verdade é própria ao caráter de Deus. Ele vai dizer, fale a verdade com o seu próximo. Falar a verdade é o mesmo que tratar ou falar objetivamente. Tem a ver não só de falar algo que é verdadeiro, mas algo que é confiável. Deve nos chamar a atenção de que o apóstolo Paulo ele coloca aqui um artigo definido exatamente para a mentira e a verdade. Talvez você pense que é um detalhe assim que pode passar desapercebido. Você deve estar achando assim, esse pastor está muito detalhista, né, nas entrelinhas do texto. Mas é importante a gente saber disso exatamente porque Paulo pretende fazer essa distinção. Por isso ele fala da verdade, ou a verdade, a mentira, o novo homem, o velho homem, exatamente fazendo essa distinção, esse contraste da velha vida e da nova vida em Cristo. Então o que nós aprendemos aqui, irmãos, é exatamente isso, a verdade, ela é própria do caráter de Deus. Veja que no verso anterior, no capítulo 4, verso 24, Paulo vai dizer exatamente isso, de que o novo homem, ele foi criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então tudo que Deus cria não é apenas verdadeiro, mas ele também é confiável. De tal maneira que também aquilo que nós falamos, aquilo que nós praticamos, deve ser também verdadeiro e deve ser confiável. Além disso, irmãos, há essa verdade de que Deus é a verdade, é um ensino que a gente encontra em toda a Escritura. Por exemplo, nós podemos mencionar Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá. O autor da carta aos Hebreus, ele afirma que é impossível que Deus minta. E nós podemos então dizer que nós devemos falar a verdade exatamente porque nós estamos em comunhão com Deus. Se nós somos de Jesus, se nós fomos selados pelo Espírito da promessa, nós devemos falar a verdade. Nós andamos na luz, fomos criados segundo Deus, segundo a verdade. Falando de modo prático, irmãos, se nós de fato andamos com Deus, nós devemos sempre falar a verdade e assim e vice-versa. Se nós dissemos então que andamos com Deus e ainda continuamos como mentirosos habituais, nós mentimos para nós mesmos, exatamente porque Deus não pactua, Ele não se associa, Ele não se mede pela mentira, mas unicamente pela verdade. Davi, no Salmo 51, verso 6, ele diz que Deus se compraz, na verdade, no íntimo. Mais uma vez aqui, as palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer, os homens podem enganar os seus semelhantes, mas Deus vê todas as coisas. Isso nos leva, então, irmãos, ao último ensino, a respeito, então, do porquê nós devemos deixar a mentira.
Em último lugar, então, nós podemos mencionar que nós devemos deixar a mentira, porque ela não combina com o corpo de Cristo. Veja aí o verso, ele vai dizer no final do verso 25. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiramente, então, deve nos chamar essa expressão que Paulo usa aí. Fale cada um. Cada um. Fale a verdade com o seu próximo. Embora Paulo esteja falando aqui de que nós não devemos mentir porque nós somos membros um dos outros, do mesmo corpo, do corpo de Cristo, notem então que Paulo menciona aqui que essa decisão então de falar a verdade deve começar em nós como um compromisso individual, particular. Logo, irmãos, a verdade ela começa a ter êxito exatamente quando cada crente assume o compromisso com a verdade. Quando cada um de nós, por si, decide então assumir esse compromisso com a verdade. Aí, a partir disso, então, Paulo menciona que nós devemos então falar a verdade com o nosso próximo. Embora essa expressão, essa palavra próximo, parece algo que não está muito bem definido, mas nós podemos dizer que o apóstolo Paulo está falando exatamente dos crentes, dos membros então da igreja, é isso que ele diz no verso 25, porque nós somos membros uns dos outros. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós não podemos mentir, exatamente porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Quando nós mentimos, ou quando nós usamos de falsidade, nós não estamos simplesmente prejudicando o outro. É isso que a gente pensa, não é? É o outro que vai ficar prejudicado. Eu vou sair tranquilo dessa situação. Então eu posso mentir, eu posso ser falso, eu posso enganar, porque isso não vai me trazer nenhum prejuízo. Mas Paulo, pelo contrário, ele está dizendo que quando nós mentimos, quando nós enganamos o nosso próximo, nós enganamos a nós mesmos. Nós mesmos somos prejudicados, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos membros uns dos outros. Você está mentindo para si próprio, porque você faz parte do mesmo corpo de Cristo. Um estudioso da Bíblia, comentando esse texto, ele diz o seguinte: para que esse corpo funcione sem dificuldades e com eficiência, a verdade tem que ser expressa entre os membros. Ele vai dizer o seguinte: o engano por um dos membros não apenas prejudica esse membro, mas o corpo todo sofre. E no final ocorre autodestruição. Calvino, também comentando esse texto de Efésios 4, 25, ele faz uma menção categórica. Ele diz assim: é uma monstruosidade que os membros não desfrutassem de harmonia entre si, e ainda mais agindo de maneira fraudulenta uns contra os outros. Calvino está dizendo isso exatamente porque nós fazemos parte do mesmo corpo, e nós não podemos prejudicar o nosso próprio corpo. Por isso, então, nós não devemos mentir, nós devemos deixar a mentira. Dito isso, então, meus irmãos, nós podemos concluir dizendo que a melhor maneira, então, de deixar a mentira é falando a verdade. William Hendrickson, um comentarista também falando sobre esse texto, ele diz assim: a mentira não é só perniciosa, visto que não leva a sério a excelência intrínseca da verdade, mas também porque provoca dificuldades, aflições, desunião e tristeza na igreja. A lei do amor certamente implica a veracidade. Nós podemos dizer, irmãos, que a mentira destrói relacionamentos. Ela cria desconfiança e macula a igreja de Cristo. Eu já disse isso em outras ocasiões. A mentira, ela pode trazer mais estragos do que um divórcio e do que um adultério. Uma mentira, se não for rapidamente resolvida, ela divide, ela separa, ela endurece os corações, ela causa mágoas inimagináveis. Ela pode destruir, ela pode desfacelar uma igreja inteira. Talvez uma pergunta que a gente pode fazer é: por que Paulo começa pela mentira?
Por que Paulo já não começa falando de outras coisas? Talvez, na nossa concepção, pecados mais graves, pecados morais. Por que Paulo começa pela mentira? Talvez a razão, irmãos, é porque a mentira ela é raiz de todos os outros males que nós vamos ver nos versos seguintes. Veja então que quem mente rouba, tem amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim como toda malícia. Quando nós mentimos, nós estamos dispostos a fazer todas essas outras coisas. Por isso, então, nós devemos deixar a mentira e falar a verdade, porque nós somos filhos de Deus. E isso por si só, irmãos, deveria ser suficiente para nós deixarmos a mentira. Como nós podemos, então, colocar essas verdades em prática? Quais são as implicações disso para a nossa vida? Primeiramente, nós podemos deixar a mentira, entendendo exatamente isso, que a mentira é pecado. A mentira não tem a ver com o seu jeito de ser. A mentira não é apenas um desvio moral ou um comportamento inadequado. A mentira não deve ser visto como nós gostamos de ver, né? A mentira como algo necessário para nós vivermos na nossa sociedade. Quero lhe dizer que a mentira ou a falsidade, ela não é um traço da sua personalidade. A mentira, a Bíblia deixa claro, a mentira é um pecado. Ela é um pecado porque ela é contrária à natureza de Deus. Ela é contrária à natureza do novo homem. A mentira, a falsidade, ela sempre existiu desde a queda no jardim do Éden. Quando Eva foi enganada por Satanás. E de lá para cá, então, a mentira e a falsidade têm sido a arma do diabo para enganar pessoas e levá-las ao pecado. Por isso, meus irmãos, a mentira é um pecado tão grave como os demais. E ela deve ser repudiada, assim como nós repudiamos outros pecados, outras coisas que a Escritura traz para nós. Em segundo lugar, nós podemos mencionar de que nós devemos deixar a mentira se arrependendo da prática da mentira. Se você tem mentido, então é hora de você se arrepender disso. Talvez você está mentindo para os seus pais, talvez você está mentindo para o seu cônjuge, você mente no trabalho, na escola, talvez você mente para os irmãos da igreja. Arrependa-se deste pecado. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que são aquelas mentiras descaradas, mas quando nós usamos de falsidade, nós ocultamos informações de propósito, exatamente no intuito de enganar o outro. Arrependa-se da falsidade de não dizer a verdade ao seu próximo. E saindo dali, você então fala para outra pessoa o que você pensa daquele irmão. Não aumente, não diminua, não altere os fatos. Fale simplesmente a verdade do jeito que ela é. A salvação, irmãos, ela não inclui simplesmente a salvação da nossa alma no futuro, na glória. Mas ela diz respeito, então, à nossa libertação, aqui e agora, dos pecados que nós praticávamos no passado, na velha vida. E talvez você era um mentiroso de mão cheia quando você não era crente. Mas você não deixou ainda esse pecado. Você continua, então, praticando isso entre os irmãos. A palavra de Deus diz, você deve se arrepender disso. Você deve deixar a mentira. A mentira também pode ser deixada de lado, irmãos, quando nós colocamos, então, em prática a decisão de não compactuarmos com a mentira. Notem, a mentira só tem progresso porque ela tem ouvidos atentos. Já prestou atenção? O mentiroso, ele sabe muitas vezes quem ele vai procurar para contar as suas mentiras. Até mesmo dentro da igreja isso acontece. A mentira só vai adiante porque tem gente que presta atenção e passa a mentira para frente. Nas palavras então do apóstolo Paulo, ele diz, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então a decisão que nós precisamos tomar nessa noite é de não nos comprometermos mais com a mentira, mas nos comprometermos com a verdade. Isso quer dizer, irmãos, que se for necessário, você deve confrontar pessoalmente o mentiroso.
Você deve dizer para ele, olha, isso que você está dizendo é mentira. Pare com isso. Se arrependa disso. Largue de mão isso. Se você não obter êxito em confrontar pessoalmente esse irmão, Mateus 18 diz que você deve chamar testemunhas. E dizer, olha, esse irmão ou essa irmã está praticando a mentira, já o confrontei pessoalmente, mas agora eu quero arrolar aqui testemunhas para que toda a verdade seja estabelecida. E dizer para ele, você deve se arrepender disso. Se isso ainda não for possível, se você não conseguir, mesmo com testemunha, desmanchar então a prática desse mentiroso, você deve então levar isso à igreja, você deve dizer ao conselho, você deve denunciá-lo. Você deve relatar que o confrontou em particular e com testemunhas sem mudanças. E ainda que o mentiroso seja contumaz, deixe claro que você não está disposto a dar ouvidos às suas mentiras. Além disso, irmãos, nós devemos decidir falar a verdade. É isso que Paulo está dizendo. Deixe a mentira e fale a verdade. Não estou dizendo que você precisa ser grosso, mal educado. Eu não estou dizendo que com isso você está sendo liberado a partir de hoje de dizer na lata aquilo que você pensa a respeito do seu irmão. Mas você deve buscar a verdade e dizer a verdade. Em alguns casos, você inclusive deve ir atrás das informações verdadeiras. Quando alguém lhe disser, olha, fulano de tal me disse isso, fulano de tal me falou aquilo. Você deve ir atrás da verdade para, se de fato você tiver dúvidas a respeito daquele relato, você deve procurar diretamente essa pessoa para que nenhuma das mentiras seja levada adiante. Provérbios 18, 17 diz o seguinte para nós: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. É assim que nós tratamos com pessoas mentirosas. Ele vem e conta uma história, parece meio doida. A gente começa a duvidar se realmente aquilo é verdade. A gente então fala, olha, eu quero ouvir o outro lado. Eu quero ver o que a outra pessoa tem a dizer. E muitas vezes você descobre que na verdade não era nada daquilo. Comprometa-se com a verdade. Procure o zelo pela verdade. Finalmente, irmãos, esse texto nos lembra do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele pediu acerca de nós, os seus discípulos, ao Pai, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14,6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos deixar a mentira e falar a verdade se não for por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Nós somos transformados por causa dele. Nós somos dia a dia feitos segundo a sua imagem. Tudo que nós somos, irmãos, é por causa de Jesus. E mesmo que de repente você peque e minta, porque isso às vezes pode acontecer, lembre-se de que Jesus oferece perdão e graça. Nós podemos recomeçar novamente, nós podemos nos comprometer novamente pela graça a não mentirmos e falarmos a verdade. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele não nos colocou aqui, irmãos, para sermos bonitinhos, arrumadinhos, porque Ele nos acha cheirosinhos, Ele nos acha belo. Nada disso, Jesus nos colocou aqui exatamente para tratar das nossas vidas e para tratar de outros através de nós, nos conduzindo dia após dia em santificação. Jesus nos colocou aqui junto, irmãos, para nos revelar de que nós não precisamos mentir, nós não precisamos ser falsos. Irmãos, é possível crescermos na graça de Jesus falando a verdade. Sermos sinceros e verdadeiros em nossas afirmações, sem ofender, sem maltratar, sem tripudiar em cima do nosso irmão. Por isso, quando nós pensarmos em falar a verdade, pensemos então no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, deixando a verdade, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós te louvamos
e te bendizemos mais uma vez nesta hora, Senhor. Obrigado por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que está no nosso meio. E pedimos, ó Deus, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, nessa noite. E que a graça do Senhor seja sobre nós, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.